Então, para a primeira palestra do evento, com o tema A Decolagem Tecnológica no Agronegócio. Convido então o palestrante aqui à frente, o engenheiro agrônomo, também mestre, Gabriel Colli. Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Pelotas, pós-graduado em Dinâmica dos Grupos e Gestão Empresarial Competitiva, pós-graduado em Liderança e Comportamento Organizacional, mestre em Administração de Empresas. Possui uma empresa do ramo de consultoria empresarial, com foco em planejamento estratégico, liderança e também gestão de organizações. Ministra treinamentos in company em diversas empresas do Brasil, de acordo com as necessidades dos seus clientes. Professor de pós-graduação em cooperativismo, gestão estratégica de negócios, liderança e gestão de projetos. Professor universitário com 6 anos de experiência, além de já ter coordenado um curso de graduação. Atual diretor executivo da SINDAG, entidade que congrega todas as empresas de aviação agrícola do Brasil. Com vocês, então, o mestre Gabriel Colli. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, satisfação estar aqui hoje. Obrigado pela apresentação. Obrigado, Edmar. Obrigado ao Fernando, né, que nos auxiliou em todas nessa pré-organização aqui. Agradecer muito o convite de estar aqui hoje, né, nesse evento extremamente importante. Falar para ele aqui o quanto o Paraná tem eventos muito fortes, né, o quanto a Federação dos Agrônomos aqui é muito forte, no caso aqui a AMEA, né, a associação fortíssima. Impressiona os números, né, são 16 mil agrônomos, né, foi o que o Nilson comentou no vídeo dele, então realmente nos deixa extremamente feliz de estar aqui hoje. E sempre é um aprendizado, né, legal que eles deixam o microfone, esse para mim, ó, você instala aí como se eu soubesse usar, né. Então, a gente está sempre aprendendo. Primeira vez que eu uso um negócio desse. Então, o legal, né? E aí os marqueteiros, né? Eu tenho um marqueteiro que trabalha comigo que sempre diz, né? É legal que você parece que entende, então também é importante. Nós vamos falar muito aqui disso, né? Porque por algum motivo você fez alguma coisa na vida que as pessoas que lhe convidaram para estar aqui hoje imaginam que você teria condições de se instalar sozinho um microfone desse. Estou aqui há 20 minutos e deu certo, tá? Vocês estão ouvindo, né? Então, a princípio, eu acredito que deu certo. Tem alguém em alguma salinha, está lá, né? Que também estava ajudando, então. Obrigado, mas feliz mesmo e mais do que isso, tá? A gente está nesses os últimos 2 anos de pandemia, que não é novidade para ninguém. A gente ficou muito restrito a fazer os eventos presenciais e eles fazem muita falta, né? A gente tem feito muito evento via web, muito evento híbrido, falamos aqui agora, mas nada como o presencial, nada como olho no olho, nada como estarmos aqui para poder integrar um pouco, interagir, conversar, tomar um café depois, entregar o material. Até eu tenho vários materiais aqui de aviação agrícola, algumas revistas, fiquem à vontade. Para pegar aqui, para conhecer um pouco mais do setor. Tudo que está no papel, a gente tem no digital também, porque não tem como não ser dessa forma. Então, e a proposta aqui hoje é trazer um pouco, né, desse cenário, quem é que está chegando no mundo dos drones de pulverização, como é que isso está acontecendo, entender, né, por que isso está hoje, em tese, dentro da aviação agrícola, que basicamente é onde eu trabalho hoje, é a minha ligação com a agricultura. E feliz também, né, encontrando um colega de faculdade aqui, o Fabrício, né, da Coamo, nos formamos em 2004. E é muito bacana, falava com ele aqui antes, né, você circular, manter essa rede de contatos, né, já mandou no grupo do WhatsApp a foto nossa lá, dos colegas, o pessoal já começa a comentar, isso é muito bom. Porque eu digo isso porque a pandemia, ela, além da questão de saúde, ela nos fez um mal muito grande, que foi nos afastar das pessoas. Esse preço ele é muito caro. E estar próximo é muito bom. Até quando veio o convite, né, do evento, eu disse, será que eu tenho que ir a Maringá ou via web? Né, porque eu não aguento mais evento web. Eu adoro, né, a gente tem feito um monte. Não, é em presencial, que bom, né, tem que viajar, né? Eu adoro viajar, né, então que bom estar aqui. Eu moro no Sul, moro em Passo Fundo. Então, muito bom estar aqui hoje. E não tem nenhuma pretensão de ensinar ninguém aqui sobre usar drones. Afinal de contas, vocês vão ter isso ao longo dos 2 dias aqui. Tem demonstrações também. Estava olhando o nome dos palestrantes e realmente foram muito felizes nas escolhas dos palestrantes que estão aqui. Eu vi que tem o pessoal da Mosma na sequência, né? A Mosma é uma empresa que nos assessora também.
e nos ajudou a organizar toda a estrutura que a nossa cidade tem hoje para atender as empresas de drones. Inclusive a legislação de drones que existe hoje no Brasil, boa parte dela deve-se à assessoria que a Mosman fez. Então, se for reclamar, já reclama direto com a Mosman, né? Eu brinco com isso porque eles ajudaram o Ministério da Agricultura, porque o Ministério também não tinha e ainda não tem esse conhecimento. Os drones é algo muito novo, acabou de chegar, por mais que, talvez, aqui eu estou falando de drone de pulverização, não os demais, né? Isso é muito novo, considerando que a gente tem a nossa regulamentação em 2021. Então, é do ano passado, isso é muito novo. Apesar de que a gente está num país que é muito criativo e empreendedor. Tem gente usando faz uns 15 anos já, aplicando com drone, mesmo não tendo a legislação, né? Alguns chamam de empreendedorismo, outros de criatividade, outros chamam de não cumprir a lei, né? E aí é uma questão de interpretação. Mas, regularmente, nós temos uma legislação desde outubro do ano passado, é importante se diga isso. E o negócio ele é muito sério, e o assunto ele nos preocupa um monte, por isso a gente fica muito feliz de ter eventos como esse aqui, né? Está falando aqui do primeiro encontro paranaense de drones de uso agrícola. Óbvio que não envolve só os drones de pulverização, mas é a área que eu entendo, a área que eu conheço um pouco, são os drones de pulverização, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e a gente espera que esse evento perdure, que a gente tenha cada vez mais pessoas preocupadas em fazer a coisa certa. Porque se a gente não cuidar disso, os drones poderão ali na frente ter problemas, né? Porque é uma inovação que veio para ficar, não é mais futuro, já está acontecendo, já estamos no campo, mas a gente tem uma série de desafios aqui, que para poder sim fazer a coisa certa. E a proposta aqui, né, quando a gente fala, né, até o título que nos pediram, a decolagem tecnológica, é mostrar um pouco, né, dessa evolução que a agricultura está tendo até a gente chegar com os drones e que cenário a gente tem hoje, mas principalmente. E aí quem veio aqui, obviamente, é porque está preocupado, quer entender, quer se capacitar sobre o tema, mas entender principalmente qual é o perfil dos profissionais que estão entrando no mercado de drones. E o quanto nós que estamos nessa sala aqui, seja quem representa as classes, né, representa os agrônomos, o Confea que está aqui, seja os estudantes, seja as empresas, cooperativas, como é que a gente preserva isso para que a gente tenha assim, um cuidado com essa tecnologia e fazer a coisa certa no campo. Se não fizer a coisa certa, essa tecnologia ela não vai sobreviver. Porque, infelizmente, bom, vocês vão ver na sequência, né? Tem uns gráficos sobre o perfil de quem está chegando para operar drone hoje, isso nos preocupa um pouco. Todo mundo, obviamente, pode ter oportunidade, mas como a gente está falando de algo que é muito técnico, e principalmente você está trabalhando com um defensivo, seja ele químico ou biológico, você tem aí uma série de prerrogativas legais para cumprir que as pessoas não fazem a mínima ideia que precisam. Por isso que é fundamental, né, o Confea cuidar disso, a Federação de Agrônomos, a Associação de Agrônomos cuidar disso, trazer esse tema para debate, porque a gente precisa sim sensibilizar e conscientizar da seriedade que esse tema tem aqui. Nós temos aqui 40 minutos, tá? Até a próxima parte do evento, que é uma parte legal, que é o coffee break, que é sempre muito, muito bom. Digo isso porque não pelo café e pelo que tem nele, mas pela integração, tá? A gente precisa disso. Como eu disse antes, eu sou um fã de relacionamento, sou um fã dos eventos presenciais e como a gente está dando valor para isso agora. Pude, desde janeiro, estar em vários eventos da agricultura no Brasil, desde Expo Direto Cotrijal, Show Rural, aqui em Cascavel, Expo Londrina, Bahia Farm Show, Agroteams, Expo Balsas, Bahia Farm, enfim, vários eventos, e impressionante como as pessoas querem se encontrar, querem conversar, querem ver as coisas. E o que mais tem nos impressionado? A quantidade de tecnologia que o Brasil tem, é uma coisa impressionante. Quem, todos aqui imaginam que em algum evento desse circula, seja aqui na cidade, tem evento forte também, enfim, qualquer lugar desse, mas nos impressiona a tecnologia que o Brasil tem na agricultura. O Brasil não deve nada para ninguém. E também nos impressiona a quantidade de drones que estão vendendo nas feiras. Isso é muito positivo, o comércio está andando, está acontecendo. Agora, nós temos que olhar o outro lado. Bom, aqui de novo, né, falando de drone de pulverização. O nosso exercício bom, quem está comprando e como é que está usando? Porque tem muita gente que é contra que o Brasil se desenvolve e que vai encontrar problema se nós não cuidar dessa ferramenta. Por exemplo, o estado do Ceará não pode usar drone de pulverização, para quem não sabe, é proibido.
Porque alguém lá acha que isso mata a gente, que isso acaba com o planeta, tudo isso. Então vejam como a gente tem desafios nesse país que é continental, conversava antes ali com o Fabrício, né, o tamanho desse país, o tamanho do Brasil. Então a gente tem muitos desafios para organizar, mas o mais importante, a gente tem que fazer a coisa certa, usar a ferramenta de forma adequada dentro da legislação vigente. Então a ideia nossa aqui é dar um cenário, né, entender um pouco quem é o SINDAG, por que a gente, SINDAG e o IBRAVAG, o SINDAG que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, e o IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola. Eu estou como executivo das duas entidades, do SINDAG há 6 anos, do IBRAVAG faz 3 anos. Um pouco do cenário do agro no Brasil para os drones, onde é que tem espaço, na verdade tem espaço em tudo hoje, perfil de quem está entrando no setor e quais são os nossos principais desafios da regulamentação. Como eu disse, não vou entrar pesado na regulamentação, porque ela sim, ela é pesada, ela é densa, tem bastante coisa dentro, mas algumas pinceladas de pontos que a gente tem que ter atenção, até para poder orientar eventualmente se eu tenho algum cliente, ou entrar no mercado, se eu quero entrar ou se eu já estou no mercado, que eu possa cumprir. Ainda a gente tem desafios para cuidar disso no Brasil. Alguém faz ideia quantos drones de pulverização tem no Brasil hoje? Algum chute aí? Alguém tem ideia aí? Arrisca aí. 5.000 é um bom número. Registrados hoje na ANAC, a ANAC fala em 4.000 e pouquinho, 4.300 e pouco. Tem estimativa de 50.000. Então os dois estão certos aqui, né? O dado oficial, a gente fala hoje de 4.400 drones, aí sim os de imageamento estão dentro, de pulverização. No Ministério da Agricultura tem 220 cadastrados. 220 talvez tem só em Maringá. Vejam como a gente está defasado e não está organizado esse processo. Como a gente precisa assim se organizar um monte, né? O dado oficial é esse. Segundo hoje o Ministério da Agricultura, só 37 empresas de drones no Brasil teriam habilitação para operar, pela regulamentação. Só nós temos lá um cadastro, umas 400 operando. Porque a gente busca, cata na internet, fez alguns eventos justamente para captar pessoas, para poder dar informação. Estou trazendo tudo isso para que a gente enxergue um espaço de oportunidade, para nós desenvolver esse mercado. Por isso tem um evento como esse aqui, para que a gente possa, mais pessoas terem informação, a gente possa desenvolver o mercado. O mercado tem muita oportunidade. O Brasil é muito grande, olha o tamanho da nossa agricultura, e os drones é uma bela oportunidade aí. Então, o SINDAG, né, sendo muito breve aqui, hoje, onde tem a bandeirinha do SINDAG, é onde a gente tem algum associado. O SINDAG hoje representa todas as empresas do setor no Brasil. Temos 92% das empresas de aviação agrícola que existem hoje são associadas do SINDAG. E a proposta realmente é criar uma diferenciação no mercado, ou seja, que essas empresas sejam referência, porque o nível de regulamentação que existe dentro de uma empresa de aviação agrícola hoje é algo surreal, o que é necessário para que você possa operar uma empresa de aviação agrícola. Hoje o Brasil, né, para quem não sabe, tem a segunda maior frota do mundo de aviões agrícolas. A gente perde para os americanos, perde por enquanto, porque a gente está chegando cada vez mais perto, né, porque os números do Brasil, eles continuam crescendo. Quem fiscaliza hoje a nossa atividade é o Ministério da Agricultura, a ANAC, o IBAMA, o CREA, obviamente que toda empresa de aviação agrícola é obrigatório ter um engenheiro agrônomo responsável técnico. Isso é trabalho que o SINDAG fez, colocar isso na legislação anos atrás, para que a gente tivesse esse processo mais organizado, com o responsável técnico por toda a operação. Então, a empresa hoje precisa obrigatoriamente ter um engenheiro agrônomo, e não é qualquer engenheiro agrônomo, é um engenheiro agrônomo com curso de coordenador em aviação agrícola, para poder operar aí. E vejam, estou trazendo isso aqui que é aviação agrícola. Talvez alguém pergunte o que isso tem a ver com drones, porque a legislação é a mesma. É só um outro documento, uma outra portaria, mas basicamente a legislação é a mesma, com alguns ajustes, mas a empresa de drones também tem que ter um agrônomo responsável técnico para poder fazer os aceituários, fazer o planejamento, tudo isso. E cumpre, presta contas para os mesmos órgãos de fiscalização. Então, por isso que a gente está trazendo aqui, e o próprio Ministério da Agricultura nos pediu ajuda, a ANAC pediu ajuda, porque entenderam que sim, quando a gente fala em drones de pulverização, a gente precisa estar dentro da aviação agrícola, porque sim, estamos falando de aplicação aérea, obviamente que é com equipamento não tripulado, mas as regras hoje são muito parecidas.
a gente conseguiu fazer alguns ajustes para que também não inviabilizasse a operação do drone, né? Não precisa cumprir todas as coisas. Uma delas, por exemplo, é a obrigatoriedade de ter um pátio de descontaminação, que a empresa de aviação agrícola com os aviões, tem que ter. Agora, o drone não precisa, pode lavar o drone lá na própria lavoura, né? E virar lá. Então, isso é possível por enquanto, né? Não quer dizer que não vai mudar lá na frente quando a gente tiver drones maiores. Agora, a gente está falando de drones de 10 litros, que hoje tem habilitação para operar. Bom, daqui 1, 2, 3 anos, quando a gente tiver drones talvez de 150 litros ou mais, talvez nós vamos ter outra regulamentação, vai ter que ter uma revisão, obviamente, porque a gente está falando aqui da organização do espaço aéreo. E trago tudo isso agora aqui para mostrar que a decisão do SINDAG foi, porque muitas pessoas falam, bom, o drone vai tirar o espaço do avião. Pelo contrário, hoje ele é um grande complemento ao avião, que para aqueles que não conhecem a regulamentação, uma empresa de aviação agrícola hoje, ela tem que respeitar algumas distâncias de aplicação de cidades, de matas, por exemplo, de rios, que é de 250 metros. O drone é só 20. Então, olha áreas que o avião não consegue entrar, o drone consegue fazer pulverização, consegue chegar mais perto e ter aplicação também. Então, vejam que quanto espaço a gente tem. A gente fez uma conta só no estado do Mato Grosso, que hoje é um estado referência quando a gente fala em agricultura, não que o Paraná não seja, falando aqui do Mato Grosso, porque é o estado que mais tem avião agrícola hoje. Praticamente 23% da frota do Brasil está no Mato Grosso hoje, 600 aves, e o total da frota brasileira é 2.500, 600 no Mato Grosso. Se pegasse só a área onde as empresas de aviação trabalham no Mato Grosso hoje, as áreas que elas não podem operar, que elas têm que cumprir essa distância, colocasse drone, tem espaço para uns 4 milhões de hectares para fazer aplicação com drone. Então, não tem nem como atender. Estou dando só um exemplo de como tem mercado para se trabalhar. Que desafios que a gente tem hoje, que nós vamos falar aqui muito, e o evento vai falar disso os 2 dias, o quanto a gente tem que aperfeiçoar nossa pesquisa, melhorar nossas práticas, e investir nisso, em treinamento, porque para quem está há mais tempo aqui, né, não conheço todos que estão aqui, quem já está aí, já teve experiência com drones, enfim, 1, 2, 3 ou 10 anos, sabe a complexidade que é a operação. Ela parece simples, mas não é. O conjunto da operação é muito complexo. A estrutura que você precisa e fazer a aplicação ser bem feita. Esse é um grande desafio, porque é isso que interessa. Por isso que quando nos perguntam também, né, você defende a aviação agrícola, você é contra o terrestre? Não, eu sou a favor que a gente tenha uma aplicação boa, porque o produtor rural, o cliente quer uma aplicação boa. Nós precisamos de aplicação eficiente. Nós vamos melhorar a nossa imagem com o produtor rural, com a agricultura, com o agronegócio, com a sociedade. Como é que a gente faz isso? Fazendo a aplicação melhor. Seja com avião, seja com helicóptero, seja com trator, seja com autopropelido, seja com o drone, seja com costal, seja como for. Porque a gente vai crescer mais, sim, vai. Mas a gente precisa fazer aplicações melhores. Infelizmente, a gente tem hoje profissionais que não respeitam uma série de coisas. E aí a gente tem aplicações ruins. Por a gente ficar muito feliz, né, quando a gente está dentro daqui da Uningá, né, o coordenador da agronomia aqui, viabilizando um evento como esse aqui aos alunos. Vocês já saem, já se diferencia quem está aqui. Né, eu fiz agronomia, tá aqui um colega está aqui. Quantas aulas a gente teve, por exemplo, na agronomia de aplicação com avião? Nenhuma. Até talvez falar em alguma aula, eu não lembro, talvez eu estava conversando com alguém lá, mas não lembro dessa aula. E aí hoje eu trabalho com isso. Eu lembro quando o pessoal do SINDAG me procurou e disse, bom, tu que é agrônomo, então tu entende aviação agrícola. Não, só tem um erro na fala, o presidente falou comigo, eu preciso aprender sobre aviação. Eu entendo sim, de uma série de coisas que você falou aí. Consigo viabilizar alguns projetos, a gente tem que promover alguns eventos, mas de aviação, eu sou agrônomo, mas não entendo nada desse negócio, porque a gente não teve na faculdade. Então, olha como a gente precisa melhorar a base, inclusive. Não tem nenhuma dúvida que a gente tem que revisar os nossos planos de ensino para inserir drones. Por isso que é legal estar aqui, né? E é papel, né, das associações, das federações, das entidades como a nossa aqui, puxar esse assunto e trazer o debate para dentro da academia. Para mim, esse é o modelo ideal. A gente está dentro da academia, que é onde se pesquisa e é onde está o futuro. Aqui a gente precisa incentivar que daqui saiam especialistas nesse assunto. Esse é o cenário, então. São 207 empresas hoje no Brasil de aviação agrícola, que estão em 18 estados. Basicamente, hoje tem aí 15%,
número redondo aqui, do que é pulverizado no Brasil é feito com avião, o resto é terrestre. Não tem a estatística de drones ainda, tá? Porque é novo. Então, a gente estamos tentando ter uma estatística aqui para ter o número de drones. Já temos hoje 7 empresas de drones de pulverização, associadas ao SINDAG. A gente montou uma estrutura de atendimento da organização das empresas, porque a gente quer, sim, ser referência e fazer a coisa certa. Hoje à tarde, inclusive aqui em Maringá, tem outro evento para ir, organizado pela ADAPAR, organizado por uma associação de produtores de bicho da seda, pelo Ministério Público, justamente para mostrar o quanto o setor tem regulamentação, porque tem uma série de denúncias no Estado dizendo que tem empresas operando de forma irregular, de drones e aviões. Então, vejo como a gente tem um exercício, a gente precisa fazer a coisa certa, senão o nosso cliente não vai nos contratar mais. E os órgãos que estão cuidando disso, vamos falar aí, Ministério Público, Ministério da Agricultura, ANAC, enfim, todo que é o papel deles, não vão deixar a gente operar se não fizer a coisa certa. A gente poderia ter aqui já umas 40 empresas de drones associadas. Por que a gente não tem? Porque as empresas não conseguem seus documentos. As empresas não conseguem o responsável técnico para ter na empresa. A empresa não consegue registrar o drone dela dentro do CIPEAGRO, que é o sistema do Ministério da Agricultura. Elas não conseguem, porque falta alguma coisa nesse negócio. Falta o operador do drone, o piloto de drone com um curso específico, é o curso do Ministério da Agricultura. Aí ele não tem o curso. Então, tem uma série de coisas para serem ajustadas. Como eu disse antes, a legislação ela é nova, acabou de chegar, então a gente precisa acelerar esse processo de organização, de regulamentação, de fazer a coisa certa. Mas vejam que isso tem que andar em paralelo com a eficiência da aplicação. E é o que nós vamos ver, né? Tem demonstração de drones hoje à tarde aqui, não vou nem falar disso, que não é minha praia, entendo um pouco, mas não sou especialista nisso. Mas se a gente não fizer a aplicação adequada, não resolve nada. A gente precisa fazer a aplicação eficiente. Olha o custo que estão os produtos que a gente aplica, e o cliente está lá, ele quer resolver o problema. Se você fizer mal feito uma vez, é muito provável que ele não contrate mais. Não vou entrar tanto aqui, mas o que eu quero trazer aqui? Eu já vou voltar aqui. Isso aqui nos interessa refletir um pouco. Eu já volto naqueles slides. O ano passado, quando saiu a legislação, a gente fez um evento via web e divulgou, pagou anúncio na rede social e teve aí quase 300 inscritos. E a gente fez algumas perguntas para entender quem é o perfil de quem está chegando nesse mercado, pelo menos naquele momento, né? Estamos falando em outubro do ano passado. Quantidade de drones que tem nas empresas, 57% E hoje está provadíssimo já, quem está trabalhando, quem tem um não tem nenhum. Porque quebra. Né? Quem tem sabe que quebra, estraga. Aí você tem a aplicação para fazer, estragou, só tem um. A praga não espera, né? A doença da lavoura não espera. O que você vai fazer? Bom, vai ter a parceria, vai ter outra. Esse é um exercício, esse é um desafio, e é o que tem feito muitos declinarem da atividade. Porque não conseguem dar conta. De novo, eu estou trazendo, eu sou um aficionado, apaixonado, visionário por essa tecnologia. Mas a gente tem que estar estruturado para atender. Tem um cliente que quer resolver o problema. Aí você agenda 2 áreas no mesmo dia, o cliente quer no mesmo horário. Então, tudo isso para resolver. 2 drones, 14%. 3 a 5 drones, 15%. 6 a 10 drones, 6%. E até acima de 10 drones aí, 8%. Algumas empresas a gente começou a perceber que estão bem estruturadas, que já vinham se organizando, estavam esperando a regulamentação para poder operar nesse mercado. Inclusive poder atender. As empresas aí, as multinacionais, contratam muito para suas áreas experimentais, as cooperativas, cerealistas contratam muito, mas elas querem a garantia que o serviço vai ser feito. Se você não consegue dar a garantia, então, vejam que, aqui trazendo um pouco do perfil, né, de quem está chegando nesse mercado. E aí um dado, né, na época, vejo que a metade não tinha responsável técnico, já tinha empresa, porque todos aqui com CNPJ, tá? Todo mundo que está no cadastro aqui tinha pelo menos o CNPJ. CNPJ, em tese, é a parte mais fácil. Falando desse mercado aqui. A metade não tinha responsável técnico, ou seja, né, o agrônomo que
que assina lá os receituários, enfim, que é o responsável da aplicação. Praticamente nenhuma tinha tido problema legal para operar, porque, obviamente, a gente ainda não tinha fiscalização. E por mais que a legislação saiu em outubro do ano passado, a gente já tinha uso da ferramenta há um bom tempo, né? A gente sabe disso, acompanha esse mercado, mas o próprio Ministério, o ANAC, sempre nos informaram, olha, a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue fiscalizar, por isso que não teriam problemas. Mas os que foram fiscalizados, muitos tiveram problemas. Não são muitos, mas tiveram, porque não sabia nem como fiscalizar. Aquela história, porque, bom, já que não tem regulamentação, então, teoricamente, não é proibido, mas você está lidando com um defensivo. E você está mexendo com algo que voa e que pode cair, né? Talvez alguém viu, né, semana passada, na outra, circulando em grupos de WhatsApp, em rede social, o pessoal brincando com o drone em cima de uma festa, numa cidade, um drone de pulverização. Brincando e caiu. Ainda bem não caiu na cabeça de ninguém, caiu numa casa do lado, quebrou o telhado, quebrou, óbvio, o drone quebrou tudo. Mas olha o risco, né, daquilo cair na cabeça de alguém. Pelo que a gente viu no vídeo e apurou, era água, né, porque estava muito calor, alguém teve a feliz ideia de refrigerar a vida das 3, 4 mil pessoas que estavam na rua ali, se divertindo, e só que não sabe operar muito bem, pelo visto, e deu zebra, e caiu, quebrou, e, enfim. Mas vejam, só que aí o que acontece? Aí uma imagem dessa, e é um dos motivos, inclusive, do evento de hoje à tarde, né? Uma promotora aqui do Ministério Público nos ligou e disse o seguinte, olha, eu vi um drone de vocês aplicando veneno na cidade. Quem não conhece, até você explicar que talvez aquilo é água, primeiro não era nem para estar ali, né? Olha o que nos gera de problema um irresponsável desse, com uma operação completamente inadequada. Eu digo, ainda podia ser pior, mas não matou ninguém, né? Não deu na cabeça de ninguém. Mas cria uma imagem muito negativa da ferramenta. Já tem um deputado aqui no estado, já teve uma ideia legal. Vamos proibir no Paraná enquanto isso, então. Você vai dando ideia para as pessoas, como eu disse lá no começo antes. Nem todo mundo é como as pessoas que estão nessa sala, que estão preocupadas em desenvolver e trabalhar pelo país. Nós temos gente que está no país para atrapalhar. O número é menor, sim, mas tem gente para atrapalhar. E é igual uma unha encravada, incomoda. Então veja, uma aplicação dessas, de um vídeo de alguém lá, já deu ideia para um evento que nós vamos ter que apanhar a tarde inteira. A gente sabe que vai ficar ouvindo a tarde inteira por causa da tecnologia, que tem gente justificando que ela não funciona, e principalmente está no lugar errado, e ainda agora você precisa mostrar ao Ministério Público que dentro daquele drone não tinha defensivo. Teoricamente não tem nem como fazer isso, né? Porque não tinha o responsável daquele negócio. Como é que a gente comprova que aquele drone voando dentro da cidade não tinha nada dentro? Porque não tem o plano de voo, não tem nada. O drone nem registrado estava. Então vejo, mas ele é de pulverização. O que a gente tem é só, a gente não conseguiu chegar no fabricante e descobriu quem comprou, que já nos disse que tinha emprestado. Então vejam que o desafio que a gente tem. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que fazer a coisa certa. E aqui só para pensar, aqui, não tinha falado desse aqui. Capacidade dos drones, até 10 litros, 52%, de 10 a 15, 16, de 15 a 20, 26, e acima de 24. Por mais que eles não estavam ainda regulamentados, obviamente as empresas já estão operando, já tem o drone no Brasil, já estão testando. Mas hoje no Brasil, os drones que estão autorizados a voar, eles têm até 25 quilos. O que está autorizado deverá mudar logo em seguida, né, ir para a próxima classe, que é a classe que vai ir até 150 quilos. Deve mudar na sequência. Mas vejam que a grande maioria são pequenos. E aí, por que eu trago isso? Porque tem uma questão de viabilidade. E, de novo, eu não vou entrar na parte técnica aqui, mas com raríssimas exceções, as empresas, a gente conheceu de drones hoje, aqui tem um drone, e esse menor, economicamente ela é inviável. Ainda, a operação. O que eu falo economicamente inviável? Cumprir toda a regulamentação e ganhar dinheiro com aquilo ali. Uma remuneração legal. Você começa a ter 2, 3 drones, começa a diluir, você começa, aumenta o risco, mas você aumenta a capacidade de faturar, assim você talvez tenha margem maior. Tem mais faturamento, enfim, porque a margem ainda é muito pequena, o custo ainda é muito alto. Pensa, né? Você ter a equipe para levar o drone,
né? Pelo menos uma ou duas pessoas, a caminhonete para carregar ele, o responsável técnico, a regulamentação. E como eu disse antes, eles tragam. Eu trago tudo isso porque a gente tem que olhar para essas coisas, é uma preocupação que a gente tem. Nós temos o nosso congresso da aviação agrícola, que é daqui a 15 dias, e aí vejam como esse mercado está interessante. Nós temos 160 expositores, 10% são empresas que vendem drones, que compraram espaço para estar no congresso. Então vejo como o mercado está aquecido, como realmente está crescendo. Não sei se já não temos os 50 mil. Se não tem, a gente vai ter logo. Mas a gente precisa organizar esse processo. E essa é a nossa preocupação como Sindai, como Embravag, organizar esse processo para que a gente faça da melhor forma possível. Que não fique como a China, né? A China tem estimativas bem legais, né? De que tem entre 200 mil e 1 milhão de drones. Não tem controle algum. A gente não quer ficar assim. Óbvio que a gente não vai nem deve bloquear a tecnologia, a gente está aqui para incentivar, a gente tem que crescer esse mercado. Mas a gente precisa crescer de uma forma ordenada, até para que a gente possa atender as lavouras, né, atender a agricultura, que é o que nos interessa, e ter uma boa imagem frente à sociedade. O drone ainda tem uma imagem positiva com a sociedade, que é uma coisa pequenininha, legalzinha, bonitinha, as pessoas acham legal. Agora, começa a fazer caca, começa a cair, começa a fazer deriva, essa imagem talvez não fica tão legal. Que é uma imagem que a aviação agrícola carrega é muito pesada. Eu estou há 6 anos como executivo e o setor carrega uma imagem de poluidor por maus operadores. O setor carrega essa imagem, tanto é que você vê uma imagem geralmente negativa nos veículos de imprensa sobre agrotóxicos, geralmente a imagem é um avião. Nem sempre, mas geralmente é um avião. Porque tem uma imagem, você vincula, por mais que se aplique apenas 15% no Brasil com avião, geralmente se fala em agrotóxico, se fala de avião. Quando a notícia é ruim. Estou falando geralmente. Agora, quando a gente vai falar em combate a incêndio no Pantanal, na Amazônia, aí sim o avião agrícola é ovacionado, mas é o mesmo equipamento. É uma questão de percepção aí, de como as pessoas enxergam. É uma história construída de maus operadores. E a gente não quer ver esse mesmo filme aqui, com os drones. Por isso essa preocupação muito forte com a coisa certa. Aí aqui, né, para falar um pouco, né, sobre a formação dessas pessoas aí que estão chegando no mercado. Né? A gente falava antes, né, sobre curiosos. Eu tenho um caso clássico de um que ligou para mim, até falei antes ali, né, que é um dono de uma padaria mesmo, e é fato, é real. Olha, eu tinha uma padaria, eu vendi, agora eu comprei um drone. Queria ver com o senhor se tu me ajuda a fazer, quanto é que eu cobro a aplicação? E ele comprou o drone. Sou contra o cara da padaria ter o drone? Claro que não. Mas a probabilidade dele fazer algo errado, ela é muito maior. Tomara que não. Mas qual é o nível de conhecimento? E aí você olha, ninguém vai contratar? Sim, sempre alguém contrata. É uma coisa impressionante. Que alguém vai contratar. Igual coisa roubada que roubam e vendem. Por que roubam e vendem? Porque alguém compra. Se ninguém comprasse, o mercado dele não existiria. Os mercados se organizam quando alguém compra. Se alguém compra, tem gente comprando, tem gente vendendo. Sobre a formação, 38% lá. Aqui estão as principais, tá? Apareceram mais algumas lá. Agrônomos, né, quase 40%. Agrônomos aí que trabalham muito com consultoria de projetos, consultoria agronômica, entrando para a área de drone de pulverização. Piloto de avião, comercial, privado ou agrícola. E muito da área comercial, justamente por causa da pandemia, muita gente foi demitida dessas companhias aí, vamos falar da Azul, da Gol, da Latam. O Brasil demitiu quase 2.000 pilotos e que da noite para o dia ficaram sem ter onde trabalhar, porque as empresas, os aviões não voavam. Precisaram buscar alguma alternativa. Tanto é que muitos acabaram vindo fazer o curso de piloto agrícola. Tem muitos hoje que saíram das companhias e vieram para a agrícola. Para quem não conhece a carreira do piloto agrícola, ele faz toda a formação. O último curso é o de piloto agrícola. Então, esses pilotos que voam hoje nessas companhias aí, Azul, Gol, Latam e qualquer outro, fizeram o curso. Se ele quer ser piloto agrícola, ele tem mais um curso, que é o agrícola. Então, que é o que a gente chama hoje de pós-graduação. Tem gente que acha que é o contrário, né? Que o agrícola é o primeiro. E o agrícola, na verdade, é o último. Você tem que fazer todas as horas, né? Piloto privado, comercial, quase 400 horas. E aí você está habilitado a fazer o curso de piloto agrícola, justamente pelo nível de complexidade da operação. Voar a 3 metros do solo, a 250 km por hora, com rede elétrica, com árvore, com uma série de coisas.
com a aeronave carregada com combustível e defensivo, isso é uma bomba, se você não sabe operar. Por isso que a gente fala, isso não é para amador, isso é para profissional. Por isso, esse nível de complexidade da formação. Isso que tem feito o setor referência. Está crescendo justamente por isso, porque você tem, sim, bons profissionais. Ainda temos o número de acidentes que ocorrem no Brasil, mas considerando a quantidade de voos que tem no Brasil, e são quase 70 milhões de hectares tratados com avião, o número de você ter... ano passado foram 15, na safra toda, no Brasil todo, 15 acidentes com fatalidade, o número ainda é baixo. Óbvio que a gente não queria nenhum, né? Porque quando cai, na maioria das vezes não sobrevive. Né? Ontem caiu um, inclusive, né? O piloto lá se queimou todo, a gente estava até acompanhando ver se ele sobreviveu, porque realmente é muito grave, porque você está a 200 km por hora com uma aeronave aí. Então, esse piloto também está fazendo curso de operador de drone, outras formações lá 21%. Então, você veja que, de uma forma geral, se nós olhar, vamos dizer que a metade, vamos arredondar aqui, que 50% de quem está chegando para operar drones de pulverização hoje nas nossas lavouras, não são técnicos, não são da área agronômica, não são da área agrícola, vamos por assim falar para pegar todo mundo aqui. Então, aqui que nos preocupa um monte. Não que não nos preocupa o agrônomo, nossos colegas, o engenheiro agrícola, ou quem está mais, o técnico agrícola está mais ligado à área agrícola. Também nos preocupa, mas nos preocupa quem não tem a mínima noção de como é a atividade. Quem não tem a mínima noção do que são aquelas formulações de produtos que vão dentro lá do reservatório do drone. Isso nos preocupa um monte. Quem não tem um mínimo de conhecimento sobre tecnologia de aplicação lá, de regulagem de bico, tudo isso, porque o que a gente sofre para regular um bico lá no trator, sofre no drone, é a mesma coisa. É o mesmo desafio, com suas nuances, mas é a mesma complexidade, fazer isso funcionar. Eu tenho acompanhado, né, até pela questão do trabalho, mas que eu quero entender tecnicamente o quanto é desafiador você ter uma boa aplicação. Tem uma série de variáveis para você fazer. E a gente tem hoje muitos bons profissionais no mercado, ainda bem, que estão trabalhando de forma consciente, que a gente está vendo que querem sim fazer a coisa certa. Eu vou voltar aqui nesse aqui, só para a gente dar uma olhada. Olha a nossa evolução, só para ver como tem espaço aqui. Aqui é a evolução da produção de grãos e área de plantio. Né? Vamos pegar aí a nossa... de 2009, né, em 10 anos aqui, né, os dados da CropLife aqui, lá usando como fonte a Conab, a gente aumentou 406% nossa produção, em milhões de toneladas, isso não é novidade para ninguém. Mas a nossa área aumentou 64%, em milhões de hectares no Brasil. Por que eu trago isso? Porque tudo isso aqui é oportunidade de trabalho que a gente tem, nas mais diferentes culturas no nosso Brasil. O Brasil deu um salto de produtividade nas principais culturas, não vou entrar nelas aqui, que não é novidade para ninguém sobre isso. Tudo aqui é oportunidade, seja, se nós olhar aqui, vamos lá, suco de laranja, café, soja, açúcar, carne de boi, carne de frango, milho, carne suína, onde o Brasil ou é primeiro, ou é segundo, ou é terceiro, ou é quarto, em qualquer uma dessas principais aqui. Tudo isso aqui é espaço para o drone trabalhar. Tudo isso aqui é espaço para os profissionais. Trazendo para o setor que eu trabalho hoje, que é a aviação agrícola, e dentro estão os drones de pulverização. Só de piloto agrícola tem vaga aberta para uns 35 no Brasil, para agrônomo deve ter uns 20, para piloto de drone deve ter uns 100 mais ou menos. Que a gente vai acompanhando, vai chegando, a gente tem um cadastro lá e vai acompanhando, o pessoal vai procurando. Então, é óbvio, nem sempre na região que a gente gostaria. Quais são as áreas que estão crescendo muito? Falando em áreas maiores, vamos falar em Pará, em Maranhão, em Piauí, em Roraima, onde o Brasil cresce um monte de Tocantins, né? Acabou de ter Agrotins, um evento incrível, e você vê o tamanho que é aquele estado também. Estou trazendo o exemplo de como a agricultura cresce. Quando a gente traz para os drones, a mesma coisa. Tem muito espaço, tem muita área para ser trabalhada aqui em qualquer um desses pontos aqui. Mas vejam que não adianta essa tecnologia ser legal. Eu tenho que estudar sobre ela, eu tenho que conhecer. E trazendo um dado aqui, ó,
Só vou colocar aqui, aí depois, inclusive, todo esse material aqui vai estar disponível, tá? Para quem se inscreveu aí, eu deixo o material. Eu vi que tem e-mail, né? Podem encaminhar, faz o download, enfim, a gente tem tudo isso, está pronto assim no nosso site, inclusive. Mas para aqueles que não sabem, né, aqui são as 3 classes de drones que existem hoje, classe 1, 2 e 3. Então, hoje, a gente tem a classe 3 autorizada, né, que é um peso máximo de até 25 quilos, e deverá, na sequência, liberar a classe 2, né, de entre 25 e 150 quilos. Aí aqui motivando a todos, incentivando, né, se alguém quer ficar milionário nesse mercado, trabalha, pesquisa sobre a autonomia de drones. A gente precisa melhorar a autonomia dos drones. Se a gente melhorar a autonomia, e a gente inclusive criou o congresso científico nosso, onde a gente está incentivando para que você faça pesquisa nessa área, porque tem muito pouca pesquisa. Como eu disse, a tecnologia chegou agora. Estou aqui, né? Todo mundo tem um celular, né? O celular era novo também. Começo, agora ele faz tudo na nossa vida. Vem melhorando, vem avançando. E todo mundo consegue ter acesso. Ficou mais barato e mais eficiente. O drone é a mesma coisa agora. Estou dando um exemplo aqui de quem está acompanhando o dia a dia das operações. Por mais eficiente que você seja hoje, você conversa com os fabricantes, você conversa com as empresas que estão trabalhando na operação, elas sofrem com a falta de autonomia, que dura muito pouco a bateria ainda. Como é que resolve? Está aí a pergunta de 1 milhão, ou mais de 1 milhão. Por isso, quem quer ficar milionário nessa área, talvez não é pulverizando, é resolvendo a autonomia. Já tem drone a etanol, inclusive no nosso congresso vai ter lá a empresa que vai apresentar, uma fabricante aí do interior de São Paulo, um drone movido a etanol. Os dados são muito bons, que tem mais autonomia, praticamente dobra a autonomia. Vamos ver como é que ele vai na prática, vai ter demonstração no evento, no congresso. Eu, inclusive, estou muito curioso. A gente foi lá na fábrica porque eles não quiseram mostrar, falaram, só vamos mostrar no congresso. E aí, já é o drone da classe 2, estão esperando inclusive a regulamentação que está para sair. Nos próximos dias a ANAC já prometeu que deve publicar isso, talvez em julho ainda. Deve publicar. Então, estou trazendo isso, tá, como oportunidade de trabalho que a gente tem dentro disso, e é a nossa função como representante hoje, então, da aviação agrícola, e dentro disso, os drones de pulverização, e sempre a gente faz questão de reforçar, o nosso desejo é que o mercado cresça. A gente já tem hoje muitas empresas que estão lá com 10 aviões agrícolas, já tem 2 drones como um complemento, como já tem também o autopropelido, porque tem cliente, você tem área, que você não vai fazer toda com o avião, nem toda com o drone, nem toda com o autopropelido, você precisa das ferramentas. Por isso que a gente defende, eu sou um defensor disso, que o agrônomo tem que ser muito bem preparado, esse responsável técnico, para tomar essas decisões, inclusive. Para olhar o mapa que vai ser feita a aplicação e determinar, olha, naquela área nós vamos usar o avião, naquela nós vamos usar o trator e naquela lá nós vamos usar o drone. E é isso que a gente tem visto nas empresas de aviação agrícola, esse processo de organização desse mercado. São empresas que, em tese, estão preparadas, porque elas já conhecem da aplicação, já conhecem do produto, já tem esse processo todo de regulamentação, de fiscalização institucionalizado. Então, também consegue incorporar dentro da sua empresa o equipamento, a ferramenta do drone, porque o drone em si ele é mais uma ferramenta de aplicação. A gente tem visto sim, muitos produtores rurais comprando drones, isso é bom também. Muitos são os filhos, né, que compram, porque acham interessante, mas depois tem dificuldade técnica, e aí sempre o nosso incentivo que procure ajuda, porque sim, é uma ótima ferramenta. Muitos casos que chegam até a gente, seja de drone, seja de avião, seja de helicóptero, seja de autopropelido, o equipamento ou o produto não funciona. A gente vai olhar, na verdade, quem está operando não sabe operar. Não tem o conhecimento. Bom, acabou de ser aprovado, né? Nós vamos começar a capacitar os operadores do Brasil todo, né? Um projeto do Ministério da Agricultura aí de capacitar 2 milhões de aplicadores de agrotóxicos agora, em 2022. Então, veja como a gente tem muito para avançar nesse Brasil. Mas aqui a gente está falando de algo que é extremamente tecnológico, que é complexo. E que tem, eu sempre falo, um potencial de dano grande. Quando estou falando de drone, mas estou falando, obviamente, de avião também aqui. Porque isso tem um potencial de produtividade muito grande. Vamos pegar um avião hoje, um avião turbo que está entrando muito no Brasil, que já é 25% da frota, já são aviões importados turbo. Em 1 hora faz 450 hectares de aplicação. Produtividade gigantesca.
Só que tem um risco aí. Você está a 250 km por hora, você tem defensivo ali dentro, você tem uma complexidade climática, você tem que acompanhar, tem uma série de coisas que você precisa acompanhar. Então tem que olhar os dois lados, assim como o drone, sim, é uma bela solução para uma série de áreas. Eu estive dando uma olhada no evento que teve na Serra Gaúcha, em Bento agora. Não tem área melhor para um drone operar que naqueles, para quem conhece, né, região Bento Gonçalves, Caxias, aqueles morros que tem lá, que é tudo assim, não tem área melhor. Falando por enquanto, tá? Porque não, nesse momento a gente não pode imaginar que um drone vai atender uma área de 12 mil hectares lá de uma fazenda. Inviável. Dá para atender sim, mas vai levar um bom tempo para fazer isso e não é economicamente viável. Por isso que eu preciso conhecer muito bem a ferramenta. E a gente sempre fala isso, que o drone é uma ferramenta, uma ótima ferramenta que está em desenvolvimento, está num crescente muito grande. A gente acompanha isso faz uns 4 anos e a evolução ela é impressionante já nesses 4 anos. Mas agora a gente está num gargalo. Bom, a gente precisa tornar isso economicamente viável. Eu preciso fazer mais área em menos tempo. Para isso eu tenho que ter mais autonomia e ser mais eficiente na aplicação. Ao invés de fazer 4 ou 5 hectares por hora, eu tenho que dar um jeito de fazer 8. Por exemplo, tá? Estou dando um número aleatório aqui, mas eu preciso melhorar isso. É isso que a gente tem que olhar, né? Quem é a parte técnica. Vamos olhar para isso, como é que a gente torna isso mais eficiente. Cumprindo a legislação, obviamente, que isso é fato, que a gente tem que fazer, mas fazendo isso de forma eficiente para que a gente tenha resultado. Tem áreas que sim, é só com o drone, né? Temos que acompanhar a aplicação lá em Luiz Alves, em Santa Catarina. Tem muita banana ali. Só aplicação com avião. Eu tive dor de barriga de ficar olhando essa aplicação. Né? Porque... E está lá o avião, né? Quando vê, sumiu o avião. Opa, voltou. Tanto é que você fala no meio, né, da aviação agrícola que existem os pilotos agrícolas e existem os pilotos da banana. Porque, de fato, é complexo. Tanto é que tem uma instrução normativa do mapa só para banana, para regras, porque as áreas que tem banana no Brasil, usando aquele exemplo, são extremamente complexas. Então, ali são áreas que está entrando muito drone, até por segurança da operação. Agora, nós temos que regular, acertar a eficiência, porque, bom, que altura eu vou voar naquilo lá? Eu já tenho o pé de banana, que altura que eu vou voar para que, de fato, sim, o produto chegue na folha, que é o que interessa, chegue no alvo. Então, é isso que a gente tem que testar. A gente tem pouca coisa, então a gente tem que testar isso e aí sim poder recomendar, porque aí o nosso exercício da parte técnica é recomendar. Tem um grande debate hoje, né? E para quem já viu isso, que é bom, como é que eu faço uma receita, né, da aplicação com drone, né? Receita lá da aplicação. Porque se na bula só tem avião e trator, né, terrestre e aéreo, hoje o Ministério da Agricultura recomenda que use a mesma recomendação do aéreo. Onde tem recomendação para o aéreo, você pode usar drone. Vai ser sempre assim? Não sei. Eu acho que o Ministério vai revisar isso, muito provável. Vai estar dando uma olhada para ter recomendação específica, não sei. A gente não sabe ainda, porque é muito novo, mas hoje, né, porque essa é uma curiosidade, isso, todo dia alguém nos pergunta isso, principalmente agrônomos que vão fazer uma receita, mas o que eu coloco? Porque na receita só fala aéreo. Bom, você tem que seguir a recomendação do aéreo. Se não tem recomendação para o aéreo, teoricamente não pode usar drone. Eu falo teoricamente que o mapa também, o Ministério já abriu, já está abrindo exceções, porque também está vendo que precisa pesquisar um pouquinho mais, dar uma olhada um pouco mais nisso. Como eu disse antes, né, e deixa eu voltar aqui, para nós terminar aqui, e a nossa proposta aqui, desta primeira palestra, e de estar aqui e cumprir o nosso trabalho como entidades que representam, né, as empresas, e hoje também, através do Instituto, a gente já tem muitos profissionais, agrônomos, técnicos, pilotos, que estão trabalhando com a gente para também desenvolver essa tecnologia, é trazer um pouco desse cenário, como é que isso está acontecendo no Brasil, mas principalmente que oportunidades que a gente tem, para que a gente possa trabalhar nesse meio como profissional, para que a gente possa estruturar uma empresa para prestar serviço, ou que eu possa montar uma fábrica de drones, ou que eu possa prestar serviço para cerealistas, para produtor rural, para a cooperativa, mas que eu entenda, né, que tem uma questão legal que a gente tem que olhar, que a gente tem que cumprir, tem que prever isso, mas mais do que isso,
que a gente precisa entender tecnicamente como é que funciona esse equipamento aqui. E nesses 45 minutos não tinha nenhuma expectativa, né, de resolver a vida de ninguém, mas só provocar sim uma reflexão para que ao longo do congresso que vocês possam discutir muito, né, possam discutir muito isso, possam questionar muito sobre esse tema e saírem daqui interessados sobre a pulverização com drones, que é a área que eu estou trazendo mais aqui, mais drones de uso agrícola de forma geral. Tem muito espaço para trabalhar aqui, quando a gente fala de tecnologia como um todo, mas aí trazendo para os drones, a gente tem uma grande oportunidade. E mais uma vez, agradecer, né, agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje, espero que possa ter contribuído, a gente fica à disposição. Quem quiser, tem revistas, tá, de aviação aqui, pode pegar, levar, enfim, fica à disposição. Tem meus contatos também, para que a gente possa construir alguma coisa positiva, porque o que a gente precisa é melhorar o resultado da aplicação, fazer isso da melhor forma possível, com técnica, respeitando a legislação, com os preceitos, né, legais, ambientais, todos adequados. Só assim, né, a gente vai ter um respeito maior da agricultura, que ainda em alguns momentos não é tão respeitado no Brasil, mas muito disso é porque a gente tem ainda no meio maus profissionais. Então a gente precisa melhorar isso, por isso a gente precisa fortalecer aqui, né, nossas entidades, né, a AMEA que está aqui, a federação que é a associação aqui da cidade, da região, a federação do estado, né, dos agrônomos, o CONFEA, né, o CREA, que é o Brasil todo. Então, com entidades fortes, a gente consegue ter um setor cada vez mais forte, porque não tem nenhuma entidade dessa aqui que não esteja discutindo drones. Então, a gente precisa disso, faz parte do processo, senão nós vamos continuar assim, como eu disse antes, lá, eu dei o exemplo do estado do Ceará. O Ceará é proibido usar drone, porque um deputado lá achou que isso não funciona, que isso mata a gente. Então, olha como a gente tem desafio no nosso Brasil para cuidar e para avançar. Obrigado, um abraço, bom evento para vocês. Obrigado. Neste momento, então, deixamos aberto espaços às perguntas. Como é transmitido ao vivo pelo YouTube, quem tiver, por favor, levantar a mão que será entregue o microfone. Bom dia, sou do Grupo Alfa, né? E a gente nós temos o IBI, a gente faz imagem e essas coisas. E agora a gente está acompanhando os drones na aplicação de agroquímicos. Comentando o que o senhor diz aí, o drone, como a gente vem hoje, aplicação localizada, né? Por exemplo, eu faço uma aplicação, depois eu vou fazer aquela aplicação em pontos estratégicos. O drone seria uma grande ferramenta para fazer isso, até economicamente pensando nisso, porque é aquela história, você imagina eu colocar um avião para fazer pontos nessas áreas, um autopropelido, ter que correr todo o espaço aplicando nessas áreas. O drone daria muita contribuição nesse quesito. O que o senhor pensa disso? Com certeza, é onde hoje, né, aí trazendo o conceito da agricultura de precisão, né? É isso, é um pouco disso, e inclusive a gente faz parte da associação, inclusive da agricultura de precisão, justamente por isso, porque a gente acredita que a tecnologia que a gente tem de drone hoje, ele é mais eficiente assim, se você tiver todo o mapeamento da área e saber exatamente onde tem que fazer a aplicação, ao invés de mobilizar um avião que vai ser mais caro, nessa situação vai ser muito mais caro e menos eficiente, daqui a pouco vai aplicar onde não precisava, o drone consegue resolver o problema. Para isso, você tem que ter toda a área mapeada, né? Acompanhar isso e saber onde tem a maior infestação. Bom, eu vou fazer a aplicação localizada ali. É um grande diferencial, ainda mais levando em conta os custos, né, de uma aplicação, os custos dos produtos que a gente tem hoje. Se a gente conseguir vender isso para o produtor rural, será uma bela ferramenta, com certeza. Gabriel, bom dia, Rodolfo da Cocari. Eu gostaria de perguntar se você deve ter esse acesso, né, junto ao mapa,
quais são as estratégias que o MAPA tem abordado em relação à fiscalização? Porque hoje a gente vê que não acontece muito isso, e acredito que a partir do momento que ocorra mais fiscalização, isso vai ser bom para o setor, né? Obrigado, já. É muito boa a sua pergunta, tá? Hoje, a gente tem sim, a gente trabalha muito com o Ministério justamente porque nos interessa. A aviação agrícola só melhorou porque aumentou a fiscalização. Aumentou a fiscalização, você tira do mercado os ruins. Você primeiro trabalha e orienta todo mundo, ó, você tem um prazo, tem 2 anos para se organizar, depois de 2 anos, aí passou. Como tem, né, até o final do ano, todo mundo tem que cadastrar seus aviões lá no sistema do Ministério, que é o CIPAgro, assim como os drones também. Até o final do ano não tem multa. Faz 2 anos nós estamos avisando, né? O Ministério está avisando, bom, depois de 2 anos, aí sim você vai ter autuações. O que o Ministério está fazendo? A justificativa é que tem poucos fiscais, que tem estado que nem tem fiscal, então eles estão fazendo forças-tarefa. Acabaram de fazer uma no Mato Grosso, na aviação agrícola, onde fizeram aí levaram os fiscais do Brasil todo para o Mato Grosso, para ficar lá acho que uns 15 dias, e aí conseguiram fiscalizar um número maior de locais. Lá no caso a fiscalização é a aviação agrícola, né? Tanto as empresas quanto as fazendas que têm avião. Com os drones não há nenhum movimento que a gente tenha acompanhado, pelo menos até agora, mas acho, que é um achismo, que a gente está vendo que vai ter que ser algo muito parecido, porque falta mão de obra mesmo. Falta mão de obra para fazer as coisas. Talvez tenha espaço aí, o Ministério, eu acredito, como já fizeram em outras situações, que são convênios com os estados. Faz um convênio com a Secretaria da Agricultura, enfim, com alguém no estado, o estado resolve a vida, porque o Ministério hoje, do jeito que está, só para você ter uma ideia, fiscal de aviação agrícola, que hoje ele tem que cuidar dos drones também. No Brasil, acho que tem 18 ou 19, no Brasil inteiro. Tem estado que não tem. Então, você veja que, e aí, a complexidade que a gente tem para fazer isso, porque aí muitas vezes você está num nível de competição, de concorrência desleal, né? Você está fazendo a coisa toda certinha, e aí o cara da padaria, né? Usamos da padaria de novo, né? O cara da padaria está voando de qualquer jeito. Pois é, aí você fala com ele, ele diz, ninguém fiscaliza, eu estou tocando a vida, mas é um problema, nós temos que resolver. Nós que eu digo como setor, como Brasil, se não resolver isso, o setor não vai crescer, porque você vai incentivar a clandestinidade. Esse é um dos motivos que a gente acredita que não tem mais empresa registrada. Como não tem muita cobrança, muita fiscalização mesmo, quem está se registrando basicamente é quem tem que, eventualmente, oferecer serviço que exige a nota, para uma multinacional que vai fazer uma área de sementes lá, que ela precisa toda a documentação, mas senão, basicamente, quem contrata não está exigindo. Tem um exercício de quem contrata também, né? Quem contrata não exige, então o mercado não se organiza. É um problema, viu? Esse assunto. Desculpa que eu não respondi tão objetivamente, mas é um desafio resolver isso aqui. A gente está vendo, a gente já alertou, inclusive o ministro novo, a gente já cobrou ele de novo, inclusive, a gente entrega o mesmo documento para todos que entram, né? Está aqui a lista das broncas do Brasil, ó. Está aqui, fiscalização é uma delas. Se você não resolver isso, não adianta querer arrumar tudo, porque você tem que fiscalizar, porque senão você incentiva a clandestinidade. Quando você autoriza que quem não cumpre as regras também brigue pelo mesmo espaço, você está dando uma carta branca para todo mundo operar de qualquer jeito. Esse é um problema. Bom dia a todos. Meu nome é Edson. Uma dúvida, acho que não é só minha. Por exemplo, para escolher um drone de pulverização hoje para uma propriedade, para quem planta soja e trigo hoje é mais fácil. E quem tem, por exemplo, uma propriedade de 400 hectares, que planta cana, milho, trigo, soja e tem pastagem, como decidir o que eu vou comprar? Essa pergunta é tão fácil que eu vou deixar para o pessoal de tarde responder, viu? Você vai estar aí de tarde? Alguém pode ajudar nessa aí? Alguém me ajuda nessa aí? Quem já comprou aí, ou quem vende? Alguém está aqui vende drone? Pode ajudar tecnicamente aí? Qual é o critério para decisão? Eu sei, tá, mas eu quero ajuda aqui. Alguém ajuda aí? Eu não vou entrar tanto nisso, tá? Mas sua pergunta é muito boa, tá? Basicamente, hoje a gente tem muitos modelos no mercado. Você tem aí 3, 4 modelos. Como eu disse, vai ter mais um agora movido a etanol. Você tem que olhar alguns critérios, obviamente, do que você quer
e testar a ferramenta qual melhor você se adapta, tá? Porque basicamente, sendo muito generalista aqui, todos fazem a mesma coisa. Igual você comprar um carro. Você vai estabelecer um padrão de valor, você está afim de gastar, dentro disso você vai escolher aquele modelo, esse modelo com esse ou com aquele opcional. Tá? Por que eu brinquei que vou deixar para responder detalhe? Porque como detalhe tem demonstração, fica muito mais fácil você ter essa noção do que eu estou falando aqui. De olhar o drone e aí sim fazer esse mesmo questionamento sobre isso, para que critério a gente observa. Né? Não tem muito segredo aqui, tá? Porque a gente tem poucas opções no mercado. Se tivesse 50 opções, bom, esse drone é para cana, não, mas não tem. Porque basicamente, o que vai mudar? Você precisa fazer as regulagens para fazer a aplicação na cultura, na cana, nessa ou naquela. Então, quanto ao tipo do drone, não tem tanta preocupação aqui. Aí vai depender do melhor vendedor, né? O melhor vendedor aí que vai conseguir. E, obviamente, qual o software, na verdade, né, que você vai mexer, que melhor você vai se adaptar. Ah, tem esse que é chinês, tem o brasileiro, você vai dar uma olhada, bom, eu me adapto mais nesse ou mais naquele. Esse dá relatório no meu computador, esse não dá, esse tem aplicativo, esse não tem. Então, basicamente é isso. Mas quanto à aplicação, não se preocupa tanto com isso. O porquê da pergunta é que a gente tem acompanhado lá na nossa região, o pessoal que está adquirindo drones, 80% está com o drone parado. Uma é por falta de operador, não saber o que aplicar, a quantidade que aplicar em certa lavoura, e às vezes compra equipamento errado mesmo. Perfeito, mas basicamente, né, a sua pergunta é muito boa, viu? E aí vem um outro conceito, né, e aí que a gente precisa trabalhar muito na nossa cultura, que são conceitos de ter as coisas, que aí entra a história da terceirização. Onde é que tem oportunidade de você mostrar para públicos como esse aqui, não precisa comprar, me contrata que eu aplico para você, porque eu tenho a empresa de prestação de serviço, porque muitos que compram, que você compra por um incentivo, você se motivou, vou eu operar, depois você começa a operar, você vê, por que eu comprei? Isso acontece muito com avião, produtor rural que compra avião, tem muito produtor que compra, opera 1 ou 2 anos, né, eu vou vender o avião para uma empresa, vou contratar a empresa, porque a operação é complexa. Você tem que manter o operador, manter o piloto, colocar água, produto, receituário, agrônomo, cadastrar no CPA, Agro, ANAC, mapa, isso, aquilo. Você olha, não, fulano, está aqui, eu tenho contrato, você aplica para mim. Óbvio, tem regiões que você não tem empresa para atender, aí o pessoal tem que comprar. Essas regiões todas que eu falo lá para cima, Pará, Maranhão, Piauí, Roraima, você tem pouca empresa, então o pessoal compra muito avião nas fazendas, porque não tem quem presta serviço. E o drone é a mesma coisa. E muitas vezes tem falta de conhecimento. E o que a gente observou? Você trouxe um ponto muito bom. Quem compra tem falta de conhecimento e quem vende também. Quem vende quer vender. Não sabe nem para que está vendendo. Chegou lá, eu quero um drone para aplicar. Tá bom, tem esse aqui. E parcela em 24 meses, inclusive tem consórcio, está aqui, já assina aqui e sai com o drone. A Agrotins, eu estava lá, fiquei 2 dias lá, falei com um dos vendedores de uma das empresas que estava lá, vendeu 64 drones. Cada drone na faixa de 230, 240 mil reais. Que bom que vendeu, o mercado está funcionando. Bom, quantos desses vão estar em operação? Não sei. Vão estar com o receituário, com tudo isso? Não faço ideia. Exatamente, mas veja os dois lados, né? Quem vende e quem compra. Por favor, vai me ajudar, viu? Em relação aí, eu acho que o agrônomo e a cultura vai te passar o que o drone vai fazer, né? Aí o operador que vai regular de acordo com o que o agrônomo e a cultura determina. Mas a minha questão é outra. É que você falou que as empresas precisam ter o responsável agrônomo para assinar. Mas o produtor rural já tem o dele lá. Quando você vai fazer uma prestação de serviço para ele, ele já tem o seu próprio, que indica tudo. Qual que é a necessidade desses 2 agrônomos para uma... Boa, sua pergunta é boa. A empresa tem que ter. Se ela presta serviço, ela tem que ter. Não pode usar o do produtor. Pode até fazer um acordo seu mesmo, mas você vai ter que registrar aquele agrônomo na tua empresa. É só para o modo de passar credibilidade e ter um atraso. Tá? Exatamente, mas o produtor que compra tem que ter o dele, sim, para poder cuidar da área dele, se ele compra para ele. E quem presta serviço tem que ter também. Vou prestar serviço para quem já tem agrônomo. Não interessa. A tua empresa tem que ter, você vai pulverizar numa área... de alguém que já tem agrônomo, não tem nenhum problema, mas você tem que ter o seu, a sua empresa registrada, porque é ele que vai assinar o receituário. Pode até ser o mesmo que atende o produtor, mas tem que ter o agrônomo registrado na sua empresa, com um contrato na sua empresa.
Bom dia, Gabriel. Bom João dia. Gustavo, prazer te conhecer pessoalmente. A gente já fez um MBA junto, Opa. da Aeroagrícola, da primeira edição. Ah, agora eu vi lá. Então, na questão que ele está falando do drone, eu acho que tem que vender o drone e vender o treinamento qualificado. Não adianta o agrônomo ser só agrônomo, ele tem que fazer o curso de coordenador. Ele tem que identificar a parte da aplicação aérea, que é um setor separado. Que não adianta você ter um drone se você não ter os parâmetros de aplicação ideal. Talvez você vai fazer com o drone uma aplicação, mas tem uma condição de vento desfavorável, uma temperatura, umidade, tudo isso desfavorável que você vai estar aprendendo no dia a dia com a aviação agrícola, né? Você segue sempre os padrões da aviação agrícola. Exatamente. E é aí que a gente está tendo muito problema, por falta de conhecimento técnico. Como eu falei antes, né? Toda empresa hoje de aviação agrícola precisa ter um agrônomo responsável técnico. Esse agrônomo tem que ter um curso específico de coordenador em aviação agrícola. Mesma coisa aqui, para operar o drone, você tem que fazer o curso lá de operador de drone, para ter o conhecimento técnico. É aí que a gente está sofrendo, pela falta de conhecimento da operação técnica. E aí, aqui que a gente precisa alertar muito e chamar atenção, porque a gente está trabalhando com um defensivo. Seja químico ou seja biológico, eles têm impactos, eles têm problemas, e você está com um objeto aí que está voando e que tem risco. Então, a gente tem que ter um cuidado, um zelo muito grande, porque muitas vezes as tecnologias elas são massacradas ou criticadas por quem está operando não sabe operar. E aí o produtor que contratou, ou seja, quem contratou, isso aqui não funciona, drone é ruim. Não, é que foi mal utilizado. Avião é ruim, é que foi mal utilizado, não sabia a ferramenta, não sabia regular o bico, não sabia o melhor a vazão na banana, no que quer que seja. É isso que a gente tem que avançar e melhorar. Obrigado por trazer esse ponto, ele é fundamental para a gente poder crescer nessa área. Até naquela questão do técnico executor também é interessante no piloto de drones. Exatamente, né? Você faz o curso todo para entender toda a operação, mas principalmente entender dos produtos, entender da parte aeronáutica também, entender como é que funciona, como é que são as misturas, porque a gente está vendo que tecnicamente a gente está ruim na ponta. Quem está aí no campo sabe, né? Quando cai lá, tem que misturar 8 produtos no negócio lá. O que vai primeiro? Como é que faz isso? Isso é a realidade nossa. E pouco a gente está... e quem está chegando no mercado está chegando muito mal preparado quanto a isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque essa é a realidade. Aí pega um tanque do drone com 10 litros, e aí vem a receita lá, 6 produtos para colocar dentro. Fazer todas as contas, para dar a quantidade certa ali, e colocar na ordem certa para que não dê incompatibilidade. Então vejam como isso aqui não é para amadores. Esse negócio aqui é para profissional. Então a gente precisa reforçar isso cada vez mais, por isso um evento como esse aqui ganha ainda mais importância.